crianças. Estenda as tuas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós abençoamos, Senhor, as nossas crianças, Senhor. Ó Jesus amado, Senhor, continua, Senhor, usando essas crianças, eu creio, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, poderosamente, Senhor, que elas possam entender, Senhor, o teu propósito, Senhor. Senhor amado, abençoa, Senhor, essas irmãs, Senhor, que têm doado o tempo, Senhor, no teu nome, Senhor, recompensa, Senhor, em nome de Jesus, amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, os dízimos, Senhor, devolvido na tua casa, Senhor, as ofertas, Senhor, no teu nome, Jesus. Nós repreendemos, Senhor, o devorador, Senhor, e abençoa, Senhor, a cada um, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus tem colocado ao meu coração, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, para que a gente possa meditar um pouco nesta palavra. Filipenses, capítulo de número 4, eu quero ler 2 versículos, 6 e o 7. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: não andeis ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Pai Celestial, eu quero te louvar, te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de reunir na tua presença. Peço ao Senhor que possa ministrar ao nosso coração, segundo o teu desejo, segundo a tua vontade, segundo as nossas necessidades. O Senhor venha falar conosco, ó Pai, tudo aquilo que precisamos ouvir nesta noite. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos repreenda, que o Senhor nos console, que o Senhor traga luz, ó Deus, aos nossos pensamentos, para que possamos compreender nitidamente, Pai, a tua voz falando ao nosso coração. Eu peço isso, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto nos remete a uma coisa que tem chamado a nossa atenção. Quem já ouviu falar sobre ansiedade aqui? Algumas pessoas já ouviram, outras pessoas nem se manifestaram, né? Ansiedade é algo interessante, ansiedade é algo que toma conta da nossa vida. Ansiedade muda o nosso jeito de pensar, muda o nosso jeito de ser, muda o nosso jeito de falar, muda o nosso jeito de agir, traz consequências para a nossa vida, traz consequências em todos os âmbitos, inclusive no âmbito espiritual. Quando nós começamos a ficar ansiosos, as coisas mais simples se tornam complexas, as coisas simples de se resolver se tornam muito complicadas de arrumar uma solução para elas, e isso traz um certo desconforto, um certo desânimo, traz uma certa tristeza ao nosso coração. E aí, quando nós deparamos com esse texto, nós encontramos aqui o apóstolo Paulo falando com os irmãos, falando à igreja, a respeito de uma paz que o mundo não pode explicar, a respeito de uma paz que ela excede o nosso entendimento, é uma paz que não há como explicar, como alguém que em meio a uma dificuldade, em meio a uma adversidade, pode sentir uma paz tão grande. Ele fala a respeito de uma paz que não tem como explicar, de uma maneira concreta, mas dá para se viver e sentir essa paz. Então eu quero trabalhar um pouquinho em relação a isso. Como alcançar a paz que vem de Deus, que é além do nosso entendimento. Como alcançar essa paz? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós deparamos com um manual que nos instrui
como devemos caminhar, como devemos andar, o que devemos fazer, a maneira que nós devemos fazer. E às vezes nós ficamos meio cheio de interrogações. O porquê que não acontece na nossa vida? Esse texto fala de algo que é inexplicável, fala da paz de Deus. É interessante que o mesmo apóstolo Paulo, que escreve essa carta aos irmãos lá de Filipe, essa carta é a carta da prisão, ele estava preso, e eu acho até meio complicado alguém preso falando de alegria. Essa carta é a carta da alegria, alguém expressando uma alegria que não tem explicação num momento difícil. Esse é o Paulo, que num determinado momento da sua vida, ele foi açoitado, estava preso, ele e Silas, pelo fato de estar pregando o evangelho, e aos olhos humanos é impossível de entender uma situação de dois homens acorrentados, depois de ser chicoteado, preso, cantavam louvores a Deus e expressavam a gratidão. Eles estavam no interior da prisão, mas eles encontraram a paz. Também nós vemos o apóstolo Paulo, num determinado momento, lá em Atos dos Apóstolos, diz que houve um naufrágio, onde as pessoas experientes, em embarcações, lá haviam marinheiros com muita experiência, eles já haviam perdido a esperança, e a esperança para eles já não existia, porque o naufrágio era grande, mas Paulo se levantou como um homem de Deus, mostrando que é possível ter paz em meio ao caos. E também outros homens, que durante muitos séculos, durante muito tempo, vêm demonstrando essa paz. Homens e mulheres que durante alguns anos aí, vêm demonstrando que há uma paz, que ela vai além da circunstância, além das adversidades, além do momento, além de toda a situação, mesmo que desfavorável. Essa paz que está acima de tudo isso. Essa paz que, de certa maneira, ela foge da nossa compreensão. Mas aí eu faço uma pergunta. Ok, é muito bonito de ler, é muito bonito de falar, é muito bonito até de estudar a respeito disso. Mas quando o negócio é conosco, aí complica um pouquinho. É fácil. Quando nós falamos com alguém, olha, é só ter paciência, é só aguardar, Deus tem um tempo, e o cristão tem uma maneira boa de expressar, ele fala, olha, o tempo de Deus não é o nosso. Deus, ele tem o tempo, e o tempo de Deus é o Kairos. Não é o cromos, não é aquilo que o homem vê, é um tempo determinado por Deus. É lindo falar para os outros, mas quando acontece conosco, aí se torna um pouco mais difícil. Mas o texto nos explica com uma clareza muito grande, que existe uma maneira, que se nós entendermos e nos aprofundarmos nessa maneira que Paulo está ensinando, nós vamos encontrar, porque não é benefício exclusivo para alguns. Essa paz não foi exclusividade para Paulo, para Silas, para outros homens aí na história, não. Essa paz é para mim e para você. Essa paz é a paz que Deus quer colocar no nosso coração, é a paz que vai nos guardar das astutas ciladas do inimigo, é a paz que vai guardar a nossa mente, é a paz que vai guardar o nosso coração. Às vezes nós lutamos contra coisas que nós não vamos conseguir vencer, e nós gastamos a nossa força, gastamos o nosso tempo, pelejamos, batalhamos, mas existem algumas coisas que estão além do nosso limite, além do suportável. Aí é necessário nos apegarmos a Deus, é necessário entender que Deus, Ele tem o desejo sim, de fazer morada no nosso coração, fixar morada em nós e nos abençoar de uma forma completa. Às vezes nós achamos que devemos ser espiritual só no ambiente espiritual. Estamos na igreja, então na igreja é uma espiritualidade só. É abraço, é a paz, Nós nos comportamos muito bem porque nós estamos na igreja. Mas a Bíblia diz que o homem, ele não é somente espírito, e não é somente feito de momento. Nós, eu e você, somos corpo, alma e espírito, nós somos inteiro, nós não dá para dividir, no domingo eu sou espiritual, na quarta noite eu sou espiritual, não, nós somos o que somos. Então nós precisamos alcançar esse equilíbrio.
Nós precisamos alcançar essa graça de Deus, que ela está disponível a nós, para que nós possamos viver de uma maneira diferente no meio das adversidades. E o apóstolo Paulo, então, ele nos dá alguns caminhos, alguns conselhos, para que a gente possa alcançar essa paz. Eu fiz uma pergunta, e algumas perguntas nem é necessário responder. Quem é que não ficou ansioso por alguma coisa já? Alguns talvez menos, outros mais, mas todos nós, em algum momento da nossa vida, nós nos encontramos diante de algo que aparentemente é inatingível, ou que está demorando um pouco, e nós queremos de imediato, e isso traz uma certa ansiedade, isso traz preocupação para as nossas vidas. Aí o apóstolo Paulo vem, escreve essa carta, e nos dá uma direção para aquilo que está norteando os nossos pensamentos. Uma das coisas que nós encontramos já no versículo 6, na parte A Bíblia diz assim: não andeis ansioso por coisa alguma. Ok, se a Bíblia é nosso manual de regra, de fé, de conduta, então, se a Bíblia está dizendo que nós não devemos andar ansioso por coisa alguma, por que nós muitas das vezes ficamos ansiosos por coisas diversas? Observe que essa carta não foi uma carta escrita para os incrédulos. Essa carta não foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu e jogou ao esmo. Uma carta que foi escrita para quem quisesse ler. Não, essa carta era uma carta que foi direcionada a uma igreja. Essa carta é uma carta direcionada a pessoas que, de certa forma, já têm um conhecimento de quem é Deus, de quem é Jesus, do que o Espírito Santo pode fazer. É uma carta para nos orientar. É uma carta para ensinar os cristãos em alguns aspectos da vida. Todos nós sabemos, e o apóstolo Paulo também sabia, que em alguns momentos, não sempre, não deve, mas em alguns momentos nós acabamos, sem perceber, entrando numa crise de ansiedade. E nós acabamos ficando ansiosos. E isso, de certa forma, traz alguns embaraços. Talvez aqui no nosso meio tenha alguém que até esteja ansioso agora. Pode ter. Talvez alguns possam pensar: o pastor chegou, estou enrolado, não sabia que era o pastor, hoje o culto vai acabar mais tarde. Será que vai acabar 9 horas? Será que vai acabar 9h30? Eu não sei, quem sabe, né? Deus sabe. Não fique ansioso, aguente firme aí. Talvez alguns chegaram aqui com ansiedade de querer ouvir Deus falar exatamente algo a respeito daquilo que colocou diante de Deus nesta manhã, ou no fim do ano, e no início do ano, querendo uma resposta para o que fazer no ano de 2017. E isso talvez esteja incomodando, talvez essa ansiedade esteja atrapalhando a pessoa de fazer aquilo que é mais precioso: viver. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, e num determinado momento essa pessoa disse: olha, na verdade, a situação minha é uma situação um pouco delicada, porque quando se fala dessa situação, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é morte. Eu falei: errado. A morte, ela está para todos. A morte, a partir do momento que a pessoa nasceu, ele já está sujeito à morte. Eu ainda dei um exemplo a esta pessoa. Eu disse: olha, certa vez eu fui ao médico e eu tinha uma preocupação muito grande. Eu era muito ansioso, porque minha pressão era meio descontrolada. Então uma hora estava 22/17, 22/15 e 19 por não sei quanto. Então eu fiquei meio bitolado nisso daí. E eu ia medir minha pressão pelo menos umas 10 vezes por dia. A todo momento eu ia medir minha pressão. Qualquer coisa, se eu pensasse diferente, se eu virasse e sentisse qualquer coisa diferente, eu ia medir minha pressão. E isso estava gerando desconforto. E aí eu fui no médico, e o médico disse assim: olha, veja bem, você corre um sério risco de morrer. Eu falei: como assim? Ele falou: mas não é com a pressão. Você saiu da sua casa hoje, não saiu? Eu falei: saí. Ele falou: então, você veio até o consultório, você veio do quê? Eu falei: eu vim de carro. Ele falou: ó, tá vendo? Você correu um risco de bater o carro e morrer.
Você correu o risco de cair um avião em cima do seu carro e matar você. Eu falei, nossa, doutor. Ele falou, tá vendo? Todo mundo está sujeito a morrer. É que você está focado numa diversidade, não é assim. Você não vai morrer desse jeito. E aí começou a clarear a minha mente. Eu só estou falando para exemplificar, porque às vezes nós fazemos uma tempestade onde não há tempestade. E isso traz embaraço para a nossa vida. E daí nós não começamos a parar de buscar a Deus por quem Ele é. Nós queremos buscar a Deus por aquilo que Ele pode fazer. E a nossa busca de Deus não é mais para adorá-lo, mas é sim para pedir alguma coisa. A ansiedade traz dificuldade para nós. E o apóstolo Paulo, ele vem e diz essa palavra maravilhosa: não andeis ansioso por coisa alguma. Ponto. Então por que andar ansioso? Se a Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos. A Bíblia está relatando, é a palavra de Deus, para que eu e você não venhamos andar ansiosos. Sem perceber, às vezes nós ficamos ansiosos com o trabalho. Não é raro alguém ficar ansioso com o trabalho. Não é raro alguém ficar ansioso com os estudos. Prova, né, na escola, gera uma ansiedade, não gera? O que vai cair? Meu Deus, será que vai cair o que eu estudei ou será que vai cair aquilo que está na cola? Né? Gera uma ansiedade. Aqueles que colam ficam preocupados, porque levam um papelzinho que não precisa responder. Quem nunca colou? Atire a primeira pedra. Então a pessoa fica preocupada, gera ansiedade, e de repente chega lá, puxa, é tão fácil. Nossa, se eu soubesse, eu nem tinha feito cola. Deu tanto trabalho, não caiu nada que eu escrevi na minha colinha, né? Não é para colar não, viu? Quem estuda não é para colar, é para estudar. Mas isso às vezes acaba gerando uma ansiedade e atrapalha de nós vivermos e aprendermos cada vez mais. A saúde muitas das vezes gera ansiedade. A situação do país gera ansiedade. Nós vivemos num país onde nós não sabemos quem é quem. O camarada é prefeito, daqui a pouco não é prefeito. O camarada é presidente, daqui a pouco não é presidente. Vai assumir não sei quem, mas já não vai assumir. Aí entra alguém, aparece não sei o quê. Nós não sabemos mais. Então isso acaba gerando uma ansiedade. Como é que vai ser? Muitas pessoas estão preocupadas com o ano de 2017. Será que 2017 vai ser igual a 2016? Não vai. 2017 é diferente, é um ano que ninguém viveu ainda. Nós temos a oportunidade de fazer coisas que nós não fizemos em 2016. Eu e você temos a oportunidade de viver de uma forma diferente. Mas isso às vezes nos traz ansiedade. O dia de amanhã, e amanhã, será que chove? Será que não chove? Meu irmão, se tiver de chover, vai chover. E vai dar tudo certo. E se fizer sol também vai ser uma bênção. Mas nós acabamos ficando ansiosos. E a Bíblia nos ensina que nós não devemos andar ansioso por nada. Por coisa alguma. Nada pode nos levar a ficar ansioso. Se a Bíblia diz isso, é motivo para nós ao menos parar para pensar. E eu estava hoje pensando a respeito disso e eu encontrei pelo menos 3 motivos para não andar ansioso. Pelo menos 3, talvez você tenha mais, depois você marca aí, mas pelo menos 3 eu quero te falar. O primeiro motivo é que ficar ansioso não ajuda em nada. Você acha que ajuda a ficar ansioso? Não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Arrancar os cabelos, chorar não ajuda em nada. Se ajudasse eu ia arrancar ainda um pouco que falta aqui e ia começar a chorar. Diante de uma adversidade, não ajuda em nada. Ficar ansioso não traz nenhum conforto, nenhum benefício, absolutamente nenhum. Então, se não traz nenhum conforto, então por que andar ansioso? Segundo motivo, ficar ansioso só nos atrapalha. Você sabia que uma pessoa ansiosa não consegue pensar direito, não consegue raciocinar, não consegue fazer nada certo? Uma pessoa ansiosa, ele não consegue parar, ele não consegue refletir, ele não consegue enxergar. Parece que ele está cego diante de uma situação. Ele entra numa situação adversa em desvantagem. Em desvantagem, porque ele está ansioso por aquilo que vai acontecer. Tem gente preocupada com aquilo que o outro vai falar. Tem gente preocupada com aquilo que vai acontecer e de repente não acontece. Então ficar ansioso só nos atrapalha. Só nos atrapalha.
Quando as coisas estão difíceis, nós temos uma receita, e a Bíblia diz, nós já vamos falar sobre isso. Não ficar correndo para lá e para cá, que nós não vamos conseguir resolver nada. Alguém já foi pagar uma conta e esqueceu em casa? Normalmente acontece quando? Quando a loteria está fechando, quando o banco está fechando, e a gente fica preocupado, eu preciso ir porque vai fechar, e a gente está preocupado com o banco, é tão ansioso, a ansiedade é tanta de não perder aquele momento, de não perder hora no banco, que nós esquecemos de levar o boleto para pagar. Já aconteceu comigo, com os irmãos talvez não, mas comigo já aconteceu. A ansiedade só atrapalha, nós não conseguimos raciocinar. Na hora de resolver, nós estamos tão atrapalhados com a ansiedade que está dentro de nós, que nós não conseguimos saber o que fazer. Quando alguém está afogando, não adianta ser ansioso, tem que raciocinar, porque se uma pessoa está afogando, outra pular de qualquer maneira para socorrer aquela, morre junto, senão morre primeiro. Então não é porque não foi, é porque tem que pensar. É melhor aguardar um pouquinho e tomar uma atitude do que na ansiedade fazer de qualquer maneira. Então a ansiedade só nos atrapalha. Agora tem um outro ponto, um motivo muito importante para nós que somos cristãos. Ficar ansioso demonstra falta de fé. Quem é ansioso demonstra que não tem fé. Quem é ansioso, sem perceber, ele está dizendo para Deus que o problema dele é tão imenso, é tão grande, que a dificuldade é tão imensa, que Deus não pode resolver. A ansiedade gera isso no coração. A pessoa, sem perceber, ela diz para Deus: olha, o Senhor não consegue resolver, é eu que tenho que resolver, isso não é com o Senhor. O que é com Deus então? A Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos, e nós devemos levar tudo a Deus em oração. Então o que é para levar a Deus em oração? Então a ansiedade demonstra que há uma falta de fé. Eu anotei uma frase aqui, eu não sei quantos já ouviram falar de um homem chamado George Miller. Alguém já ouviu falar desse homem? George Miller foi um homem que fundou alguns orfanatos. E ele é um homem que inspira, um homem que realmente tinha fé para realizar aquilo que Deus colocava no seu coração. E ele deixou uma frase muito célebre, e a frase é o seguinte: o começo da ansiedade é o fim da fé, e o começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade. O começo da ansiedade é o fim da fé. Quando nós começamos a ficar ansiosos sem perceber, nós estamos mandando a fé embora. Nós paramos de acreditar no sobrenatural. Irmãos, nós que servimos a Deus, nós que estamos na presença de Deus, nós que conhecemos a Deus, nós precisamos parar de olhar para a circunstância. Fé é acreditar realmente nas coisas que não existem, sabendo que elas vão passar a existir em qualquer momento, porque nós temos a certeza. A Bíblia diz que fé não é loucura, fé é certeza. Só acredita quem tem certeza. Então, quando eu tenho certeza de que Deus vai se levantar, mover ao meu favor, a ansiedade vai embora. Alguma coisa Deus vai fazer, mas o que? A Bíblia diz que essa fé, ela vai gerar a paz que excede o entendimento. Eu não estou compreendendo, mas se eu acredito em Deus, se eu confio em Deus, se eu deposito em Deus a minha confiança, a ansiedade vai embora, e o agir de Deus acontece na minha e na sua vida. Então, quando nós começamos a gerar em nós essa verdadeira fé, a fé não é somente de palavra, a fé é de atitude. Então a ansiedade vai embora. Nós começamos a viver de uma outra maneira, nós começamos a enxergar de uma outra maneira, nós começamos a enxergar as coisas boas da vida, nós começamos a apreciar o verdadeiro perfume de uma flor. Todo mundo sabe, eu creio que a grande maioria, que eu não gosto de flor artificial. Porque elas não são bonitas? Não, de maneira nenhuma. O problema é que elas são mortas, elas não têm vida, elas não exalam nenhum tipo de perfume, elas não demonstram nada, elas simplesmente existem para enfeitar alguma coisa. Elas não expressam realmente o quanto é importante e o quanto é valioso e precioso as coisas que Deus faz. Por isso que eu não gosto de artificial. Eu prefiro ver uma flor murchinha,
expressando que ela necessita de algo do que uma flor natural cheia de beleza. Pastor, por que tem essa flor natural? Porque colocaram aqui. Se eu pudesse, eu colocaria outra. Mas eu não posso ir contra com quem manda lá em casa, né? Não sei quem foi que colocou aqui, mas aí vamos lá, vamos continuar. Então, Deus, Ele tem coisas grandes para a nossa vida. Nós não precisamos ficar ansiosos. Deus criou todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. E nós precisamos entender que a fé e a ansiedade não combinam. Não combinam. Se você já conversou com alguém que realmente tem fé, você vai entender que ele não está preocupado com nada. Parece que ele é louco. Porque às vezes nós, sem perceber, nós vamos agitados, querendo uma solução, chegamos diante dessa pessoa e diz: fica em paz, fica tranquilo, Deus vai colocar a mão. Mas como? Porque Deus vai colocar a mão. Não, mas Deus vai colocar a mão. Aquieta. Quer tomar um café? A fé e a ansiedade não combinam, porque onde uma está, a outra não pode estar. Aonde tem ansiedade não existe fé. Se houver ansiedade, a fé está longe. E aonde tem fé, a ansiedade não faz parte. Se tivermos realmente fé, crendo no Deus que nós servimos, nós não vamos mais andar ansiosos por coisa alguma, porque Deus cuida. No dia de hoje eu vi uma coisa interessante, começou a chover um pouquinho demais, já começou algumas pessoas a postarem fotos, dizendo que estava tudo alagado na cidade, e aí vieram: ai, como é que vai ser? Eu falei: eu não sei, eu passei nessa rua faz 5 minutos, não tinha nada. Mas alguém colocou e espalhou, e aí gente preocupado, me ligaram até de outra cidade, ligou um cliente meu, falou assim: Zé, como é que está aí, encheu mesmo? Eu falei: encheu o quê? Não, é que mandaram aqui uma foto que alagou toda a cidade. Eu falei: não aconteceu nada, meu querido, eu estou na cidade, não tem nada. Então, se nós estivermos firmes em Deus, essas coisas não vão fazer parte da nossa vida, porque a ansiedade, ela tem mais a ver com aquilo que não é real, aquilo que talvez nem venha a acontecer, é aquilo que nós criamos. A ansiedade, ela gera justamente por aquilo que nós criamos. Então, alguns motivos, 3 motivos, você pode encontrar muito mais. Ficar ansioso, então, não ajuda em nada. Então, não fique ansioso, não vai ajudar em nada. Ficar ansioso só nos atrapalha. Não fique ansioso, porque isso vai te atrapalhar. Ficar ansioso demonstra falta de fé. Ok. Mas então o que eu devo fazer? Que a Bíblia diz que eu não devo andar ansioso por coisa alguma. A parte A do versículo deixa bem claro: não andeis ansioso por coisa alguma. Muito bem. A parte B do versículo continua: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Ou seja, nós devemos colocar tudo diante de Deus. Exatamente tudo diante de Deus. Para que a gente possa alcançar essa paz que excede o entendimento, é necessário que todas as coisas que têm gerado ansiedade na nossa vida sejam colocadas diante de Deus. Exatamente todas as coisas que têm nos afligido. Nada deve ficar de fora. Tudo aquilo que nos preocupa deve ser levado diante de Deus. Tudo aquilo que traz qualquer aflição, tudo aquilo que traz qualquer embaraço, tudo aquilo que traz, por menor que seja, um pouco de ansiedade, deve ser colocado diante de Deus. Nós devemos se apresentar diante de Deus. Ah, mas Deus conhece todas as coisas. Deus conhece, irmãos. Mas o que Deus não abre mão é de se relacionar conosco. Quando Jesus veio à terra, havia um propósito de estabelecer novamente um relacionamento do homem com Deus. A Bíblia diz que lá no Éden, todos os dias Deus vinha e conversava com Adão. E esse relacionamento ele foi rompido com o pecado. Então Deus criou uma maneira de poder novamente nos dar a oportunidade de se relacionar com Ele. Ele sabe de todas as coisas, Ele é Deus, Ele tem o controle de tudo, Ele vê tudo. Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente e tantos outros atributos nós podemos levar a Deus, mas Ele quer se relacionar conosco, Ele quer ouvir dos nossos lábios aquilo que está nos afligindo.
Deus quer ouvir eu e você expressar aquilo que está trazendo desconforto para nós. Então tudo deve ser colocado diante de Deus, porque quando nós colocamos diante de Deus, nós estamos demonstrando que nós temos fé, que nós acreditamos que Ele pode resolver. Quando nós nos posicionamos diante de Deus para falar com Ele a respeito das adversidades, daquilo que está nos atrapalhando, nós estamos demonstrando que nós cremos que Ele pode resolver, porque nós só falamos com quem pode resolver. Então nós precisamos levar tudo diante de Deus. Se algo é grande para nos causar ansiedade, então esse algo é propício para ser colocado na presença de Deus. E a Bíblia diz que nós devemos levar tudo diante de Deus. Não é algumas coisas, é tudo. Mas como deve ser feito isso? A Bíblia dá a resposta: pela oração. Oração é um diálogo com ação. A oração não é simplesmente chegar diante de Deus e ir embora. Não, é ação. A oração, ela se resume a um relacionamento mais amplo. É um relacionamento com atitude. A falar com Deus, mas também ter atitude. Senhor, eu tenho uma dificuldade. Senhor, isso está gerando ansiedade. Eu preciso fazer isso. Senhor, as contas estão chegando. Eu preciso pagar. Como é que eu faço, Senhor? Eu vou levar meu currículo. Eu vou fazer a minha parte. Senhor, o Senhor vê, isso está trazendo desconforto para mim, mas andar eu posso, levantar cedo eu posso, fazer a minha parte eu posso. Então a oração, e não é uma oração somente oração, a Bíblia diz a súplica. Súplica é uma oração mais fervorosa, é uma oração de mais intimidade, é uma oração realmente de alguém que se relaciona, alguém que pode confiar, alguém que pode realmente abrir o coração, se derramar. Mas o texto diz algo muito importante: com ações de graça, com gratidão. O que mais falta hoje é a gratidão. A palavra gratidão, ela é muito mal compreendida. A palavra gratidão, ela fugiu do nosso contexto. Muitas das vezes ela já não faz parte da nossa vida. E a Bíblia diz que tudo que nós fizermos tem que ser com ações de graça, agradecido por aquilo que Deus pode fazer. Jesus, certa vez ele estava num lugar onde ele estava sofrendo uma dor intensa. Quando Jesus estava no Getsêmani, ele estava sendo prensado, moído por nossos pecados. E a Bíblia diz que o seu suor se transformou em gotas de sangue. E a situação era tão difícil, pois na verdade ele não tinha pecado, ele não tinha cometido nada de errado, mas por mim e por você ele estava sofrendo. E aí então, no momento de angústia, no momento de sofrimento, ele fez uma oração, e ele disse: Senhor, se for possível, se houver possibilidade, se o Senhor achar conveniente, se o Senhor achar que realmente isso pode acontecer, porque está difícil para mim, eu não estou suportando, isso para mim é muito doloroso. Então, se houver possibilidade, se o Senhor achar que dá para tirar isso da minha frente, passa de mim esse cálice, não deixa eu sofrer assim não. Contudo, muito mais do que eu peço, eu sou grato, porque a tua vontade é que vale, então que seja feita a tua vontade. Se for para passar, Senhor, não tem problema, glória a Deus, não tem dificuldade, eu vou continuar agradecendo ao Senhor, é ser agradecido a Deus. Senhor, se o Senhor tem me colocado nessa circunstância, é porque alguma coisa boa o Senhor quer me ensinar, o Senhor quer me levar a algum outro lugar, o Senhor quer fazer com que eu compreenda coisas grandiosas que eu ainda não consigo compreender. Na nossa vida é assim, nós vamos amadurecendo aos poucos. É muito simples. Deus, Ele quer mostrar coisas extraordinárias para mim e para você. Só que para isso nós precisamos estar preparados. Porque se Deus mostrasse realmente para mim e para você o que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos agora, nesse momento, nós iríamos ficar estupefatos. Porque há mais coisas acontecendo do que nós podemos imaginar. Eu comparo algumas coisas à minha pequenininha.
Às vezes ela vem e fala: pai, eu queria comprar bala, o senhor me dá R$2, R$1, R$5. Ela não percebe, mas eu tenho trabalhado ela sem ela perceber. Então eu já cheguei da nota de R$20 para ela. E ela pega, e ela vai lá, compra o docinho dela, e ela traz o troco certinho. Mas nota de 100, até eu não tenho, irmão. Se alguém tiver, eu estou aceitando. Mas eu não dou. Por que eu não dou? Porque ainda ela é muito pequenininha. Mas mesmo que ela vai gastar um pouquinho, mas ela não está preparada para isso. Porque para ela não existe nenhum valor agregado, não passa de um papel. Mesmo ela tendo conhecimento do valor, do número, ela não sabe o quanto custa uma nota dessa, qual é o valor agregado a tudo isso. Então ela não tem condição ainda de administrar, porque talvez ela indo em algum lugar, o troco venha errado, aconteça alguma coisa, então ela não está preparada. Na nossa vida cristã não é diferente. Sabe por que algumas coisas ainda não acontecem na nossa vida? Porque ainda não estamos preparados. Porque ainda nós não podemos receber algumas coisas. Então por que ficar ansioso? Vamos subir um degrauzinho só de cada vez. Quem quer chegar no topo da escada tem que subir um degrau por vez. E quem sobe correndo às vezes escorrega e cai. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam de uma hora para outra. Não é assim. O apóstolo Paulo, certa vez, ele se encontrou diante da igreja, da sua congregação, e disse: olha, eu queria vos falar de coisas sólidas, eu queria vos falar de coisas mais profundas, mas infelizmente eu ainda não consigo, porque eu tenho que dar leitinho, porque na verdade vocês não querem. Então a ansiedade nos afasta da presença de Deus. A Bíblia diz que nós devemos nos apresentar com ações de graça, sendo agradecido a Deus por todas as coisas, mesmo que adversa. Deus não vai nos abandonar. Prova nós temos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos uma infinidade de provas. Deus sempre esteve no controle de tudo. Certa vez tentaram matar um homem, fizeram uma forca para ele, mas Deus se levantou na hora exata, e a forca virou para aquele que fez. O povo saiu caminhando para o deserto. No deserto não havia muitas coisas, mas Deus cuidou da multidão no deserto. Quando eles queriam água, tinha água. Quando eles queriam comer, Deus mandava o maná, assim como manda até hoje. Algumas pessoas, sem perceber, dizem: Deus não manda mais o maná. Manda sim, Deus manda o maná diário. O problema é que às vezes nós se preocupamos com o maná que não é nosso. Deus manda também o maná hoje, manda semente para plantar. Às vezes nós comemos tudo, e é por isso que algumas coisas não acontecem na nossa vida, mas Deus continua sendo exatamente o mesmo. Então por que andar ansioso? Certa vez jogaram homens na fornalha, e Deus não os abandonou. Deus estava com eles na fornalha. Eles passaram pela fornalha, mas eles saíram ilesos da fornalha. Daniel foi jogado na cova dos leões, leões famintos, e Deus não abandonou Daniel. Então não é no meio da dificuldade que nós vamos ficar sozinhos. Deus está no controle da minha e da sua vida. Então por que andar ansioso? Se eu posso expressar para Deus aquilo que eu estou sentindo. A Bíblia, ela não defende a ociosidade. A Bíblia jamais defendeu a ociosidade. Nós devemos trabalhar. Mas a nossa confiança sempre deve estar em Deus, porque é Ele que está no controle de todas as coisas. Não é ser ocioso, mas é ser confiante. Não é parar de fazer as coisas, mas é confiar em Deus. A ansiedade, ela sempre tenta tomar conta da nossa vida. Uma pessoa ansiosa, ele não tem mais vida, ele não consegue fazer mais nada. E nós precisamos entender que essa luta não é nossa. Essa luta, ela é do Senhor, e o Senhor jamais perde batalha. Ele está no controle das nossas vidas, Ele está no controle das nossas dificuldades, Ele está no controle da nossa ansiedade. E se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos encontrar algo maravilhoso. A Bíblia deixa bem claro, no versículo 7, que quando nós levamos a Deus as nossas petições, em oração, em súplica e ação de graça, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração. Ou seja, o resultado, quando nós seguimos esses conselhos, há resultado. Nós estamos iniciando o ano, tem muita coisa para acontecer nesse ano ainda.
tem muita coisa para acontecer até junho, tem muita coisa para acontecer até dezembro, tem muita coisa para acontecer até o carnaval. Nós estamos apenas iniciando o ano, mas já iniciou. Algumas pessoas dizem, o ano vai começar só depois do carnaval, então fica dormindo, não faça nada, para mim já começou. Nós não precisamos ficar ansiosos por nada. Nesse texto, nós vimos aqui que há uma bênção de Deus se nós seguirmos esse conselho. Qual que é a bênção? A Bíblia primeiro nos dá 2 conselhos: não andar ansioso e colocar tudo diante de Deus. Então, se a Bíblia me aconselha não andar ansioso, eu devo jogar a ansiedade fora, lançar a ansiedade fora, começar a caminhar na presença de Deus, colocar tudo diante de Deus. Mas também, no versículo 7, nós encontramos uma promessa, e as promessas de Deus não falham. Ela promete que se nós agirmos assim, se nós conseguirmos viver dessa maneira, se nós conseguirmos entender que não adianta ficar ansioso, se nós conseguirmos andar sem viver debaixo da ansiedade, se nós conseguirmos se apresentar diante de Deus, se relacionando com Ele, a paz que excede o entendimento vai fazer parte da nossa vida. Vai fazer parte da nossa vida, e essa paz não dá para entender, não dá para explicar. Como explica alguém que está passando fome, alguém que está passando necessidade, alguém que está à beira da morte, dizendo, olha, eu não abro mão dessa paz que eu tenho? Como se explica isso? Não dá para explicar. Essa paz não tem como explicar, essa paz só entende quem confia em Jesus. Só tem essa paz quem tem confiança em Deus. Não dá para explicar. Por isso nós precisamos entender que a palavra de Deus realmente ela serve para nos levar a caminhos diferentes, para nos abençoar, para nos aproximar, para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos colocar em pé, para nos dar condição de caminhar de cabeça erguida, sabendo que Deus jamais vai falhar conosco. Ainda que as circunstâncias digam ao contrário, ainda que as circunstâncias digam que não tem jeito, Deus jamais falha. E não vai falhar com nenhum de nós, porque nós confiamos em Deus. E esta paz, ela não depende de situações, não depende de circunstâncias, mesmo que sejam desfavoráveis. Essa paz, ela pode invadir o nosso coração. Essa paz pode mudar a nossa história, mudar a nossa vida, o nosso jeito de ser, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de se portar, a nossa maneira de agir, o nosso jeito de se relacionar com as pessoas, o nosso jeito de amar. Nós temos dificuldade de amar. Nós queremos ser amados, mas nós não conseguimos amar. Porque nós sempre esperamos algo em troca. A ansiedade toma conta de nós. Eu fiz e a pessoa não vai fazer. Nós nunca vamos conseguir amar desse jeito. Porque a ansiedade, o desejo de receber algo em troca, atrapalha. Nós sentimos o privilégio de poder compreender essa palavra tão linda que é amar. Essa palavra que pode fazer a diferença na nossa vida, que pode mudar o rumo da nossa vida, que pode transformar a vida de uma pessoa através das nossas vidas. Mas se nós confiarmos em Deus, nós vamos encontrar essa paz. Essa paz não depende de situações. Essa paz para o mundo em geral parece uma loucura. Parece loucura. Fulano bebia, agora está na igreja e quer ser santo, e fica dando risada à toa. Fulano fazia isso, agora como é que pode? Pode, porque a presença de Deus muda tudo, porque a presença de Deus transforma todas as coisas. Esses dias me perguntaram algo, como é que pode uma pessoa que tirou a vida de alguém, querer falar alguma coisa, usando um microfone no púlpito a respeito do amor de Deus? Eu falei, isso é simples de explicar, principalmente porque veio um crente fazer essa pergunta para mim. Eu falei, a coisa mais simples que tem, vamos ler João 3, é necessário nascer de novo. Eu falei, olha meu irmão, até onde eu sei, tudo que nasce é novo, e se essa pessoa nasceu de novo, estas coisas não fazem parte mais da vida dele. E ele tem condição porque Deus dá oportunidade. O problema é que nós enxergamos no outro as coisas erradas. Mas todas as vezes que nós olhamos para as coisas erradas, nós esquecemos que nós estamos nos colocando na condição de juiz, de legislador. E a Bíblia diz que há um só.
o Senhor. Só Ele pode julgar todas as coisas. Nós não temos esse direito. Mas infelizmente, se nós não conseguimos compreender o significado dessa paz, nós vamos andar a vida inteira correndo atrás do vento, e nós não vamos encontrar tranquilidade para caminhar em 2017 de cabeça erguida, glorificando o nome do Senhor, dizendo que o Senhor é bom, dizendo que nós não dependemos da circunstância, nós não dependemos daquilo que os nossos governantes estão fazendo, porque Deus está no controle da nossa vida, e se tiver porta fechada, Ele abre, e se não existir porta, Ele cria. E se nós nos posicionarmos diante de Deus, a Bíblia diz que Deus vai trazer existência às coisas que não existem. E se há uma porta fechada também, nós vamos parar de bater nessa porta, porque se Deus fechou, é para que não seja aberta. As portas que Deus fecha, ninguém pode abrir. A ansiedade faz com que a gente fique dando cabeçada e não consiga enxergar que é uma grande porta diante de nós, que é o Senhor. E se nós estivermos diante dele, debaixo do senhorio, Ele vai nos conduzir, é Ele que vai nos abençoar. Paulo tinha essa paz. Muitos outros personagens bíblicos tinham essa paz. Homens e mulheres têm testemunhado através dos séculos, né, dessa paz, dessa bênção de Deus. Então, como obter essa paz? Se pessoas têm, por que nós não devemos ter? Por que nós não podemos caminhar sem ter ansiedade? Por que não viver de uma forma tranquila, de uma forma abençoada, se é isso que Deus quer nos dar? A Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida abundante, e vida abundante é uma vida de paz, é uma vida de tranquilidade, é uma vida de alegria, é uma vida de bênção. Por que não, então, obter essa paz? Só não vamos encontrar se nós deixarmos esses conselhos de lado. Se nós seguirmos somente esses dois conselhos, somente esses dois: não andar ansioso por coisa alguma, levar tudo diante de Deus, tudo, absolutamente tudo. Você precisa do quê? Eu estou precisando de 1 litro de gasolina. Fale com Deus. É com Deus. Eu estou precisando de 1 quilo de sal. Fale com Deus. Eu estou precisando de uma casa. Fale com Deus. Pastor, mas e se Ele não der? Eu acredito que Ele vai trazer paz ao seu coração, e você vai glorificar do mesmo jeito, porque Ele é poderoso para mudar o nosso interior, para mudar a nossa história. Então, para que nós possamos alcançar essa paz, nós não devemos e nem precisamos andar ansioso. Irmão, irmã, nós não precisamos andar ansioso, nós não temos necessidade de andar ansioso, nós não precisamos se preocupar com as coisas que estão por acontecer. Nós precisamos simplesmente viver. A grande maioria das nossas preocupações não passam de tempestade em copo d'água, sabia? Que nós ficamos tão preocupados com as coisas, tão preocupados, e depois lá na frente a gente vê que não deveria ter tanta preocupação. Passou. Tempestade em copo d'água. Mas e se for uma tempestade verdadeira? Deus vai estar ao nosso lado. Ele vai cuidar de nós. Algumas tempestades são verdadeiras, sim. Algumas tempestades, elas trazem medo. Mas a Bíblia diz que tem que quando Ele fala tempestade, fica muda, aquieta. A Bíblia diz que até a tempestade obedece. E esse é o Senhor Jesus. Quando Ele fala, não há tempestade que prevaleça. Se nós tivermos esse entendimento, a nossa vida será diferente. Mas para isso, esse conselho tem que fazer parte da nossa vida. Eu convido você a se colocar em pé. Eu quero orar com você nessa noite. Aleluia. Aleluia. Algumas coisas eu não consigo entender. Pastor, mas o senhor está falando tanto de paz. Como é que pode? Eu não consigo entender. Eu não consigo compreender nada a respeito dessa paz. E nem sei como compreender, nem sei. Mas uma coisa eu sei, que Deus dá essa paz. E isso eu sei. Eu não consigo compreender, não sei como fazer, não sei como acontecer, mas eu sei que Deus pode nos dar essa paz. Mas para isso, nós precisamos colocar diante de Deus aquilo que nos aflige. Eu convido você a fechar os seus olhos, aí no seu lugar mesmo. Eu quero orar com você. Quero pedir a você que coloque diante de Deus tudo aquilo que tem afligido você. Tudo aquilo que tem, de certa forma, roubado o precioso tempo de vida que Deus tem te dado. Coloque diante de Deus. Não sou eu,
mas é Ele quem vai nos ensinar como fazer, como caminhar. Em cada passo que nós dermos, Deus vai nos orientar. Não anda ansioso. Nesta noite Deus nos trouxe aqui com o propósito de nos abençoar, tirar toda a ansiedade da nossa vida, toda a ansiedade, trazer paz. Mas é necessário seguirmos esse conselho. Lá fora a vida continua, assim como ela nunca deixou de existir. A vida sempre continuou. Aqui dentro, conforme eu disse, não tem como dividir o espiritual. Nós somos o que somos. Você é uma pessoa que Deus escolheu para abençoar. Você é uma pessoa pela qual Jesus morreu na cruz do Calvário e nunca lançou diante de você que você estava errado. Simplesmente Ele fez a parte dele. Agora nós precisamos tomar posse. Nós precisamos de atitude. E o que nós podemos fazer é lançar sobre Ele a nossa ansiedade. Toda a nossa ansiedade. A Bíblia diz, olha, lançando sobre Ele o vosso medo. Lançar sobre Ele. Lançar todas as nossas limitações diante dEle. De verdade. E Ele vai cuidar de nós. Se existe uma enfermidade, nós servimos ao Deus que cura, ao Deus que pode curar. Se existe uma dificuldade na área financeira, nós servimos ao Deus que é especialista em nos abençoar. Se existe um problema de relacionamento, nós servimos a um Deus que provou que Ele sabe como estabelecer relacionamento. Aleluia. Só não dá para andar ansioso. Deus nos deu um ano novinho. Nós estamos aqui no início de janeiro. Ainda tem muitas coisas para acontecer nesse ano. Muitas coisas. Deus quer nos abençoar. Deus quer guardar o nosso coração. Deus quer guardar, Deus quer preservar o nosso coração. Deus quer preservar a nossa mente. Deus quer preservar-nos. Deus quer preservar aquilo que nós já alcançamos. Nada pode roubar a nossa fé. Nós precisamos continuar acreditando. Aleluia. Fale com Deus aí no seu lugar. Fale com Ele a respeito de algo que você necessita. Se é tudo em oração, tudo, exatamente tudo, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Não há nada pequeno para Deus. E não há nada grande que Deus não possa fazer. Aleluia. A promessa de Deus é que a paz que excede o entendimento humano, essa paz vai nos guardar, vai nos abençoar. Aleluia, 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 aleluia. Fale com Deus aí, converse com Deus, converse com Deus. Aproveite esse tempo, aproveite, fale com Deus, fale: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, eu sei que o Senhor existe, eu sei que o Senhor fala comigo, eu sei que o Senhor quer me abençoar, eu sei que o Senhor tem coisas boas para mim, eu não estou conseguindo enxergar, mas eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor quer tratar comigo, eu sei que o Senhor quer me abençoar nesse ano. Fale com Deus. Deus nos trouxe aqui com um propósito de mudar a nossa história nesse ano, propósito de fazer coisas novas na nossa vida, propósito de nos dar coisas maiores do que nós imaginamos, do que nós pensamos, do que nós queremos, pois Ele pode, Ele deseja, Ele quer nos abençoar. Deus quer mudar a nossa história, Deus quer nos fazer conhecê-lo melhor, mas para isso nós precisamos nos esvaziar. Os nossos conceitos diante da palavra, eles se tornam nulos. O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse: olha, eu sou cidadão romano, sou hebreu dos hebreus, circuncidado no 8º dia, estudei na escola de Gamaliel, estava sendo preparado para ser sacerdote, eu tenho todos os requisitos, mas todas essas coisas para mim não passam de nada, não passam de esterco perto da grandeza, da sublimidade que é estar na presença de Deus.
perto daquilo que Deus representa. Todas essas coisas não são nada, se tornam nula. Então uma coisa eu faço: eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. O apóstolo Paulo estava dizendo: olha, eu não vou desistir, eu vou continuar, não tem problema, as adversidades são grandes, mas o combate eu vou combater. Lá na frente, já no fim, o apóstolo Paulo ele diz: olha, combati o bom combate, eu fiz o que tinha que ser feito, ganhei, perdi, lutei, batalhei, estou completando a carreira. Aquilo que foi proposto para mim eu estou completando. Eu não desisti, eu não lancei mão do arado e virei as costas. Eu continuei firme, eu continuei olhando para a cruz, eu continuei olhando para o Senhor. Diante das adversidades eu não retrocedi, mas uma coisa eu não abri mão: eu guardei a minha fé. E uma certeza eu tenho: há uma coroa reservada me aguardando, não só a mim, mas a todos quanto não abrirem mão da sua fé. Então, meu irmão e minha irmã, fique firme, não abra mão de estar na presença de Deus. Não ouça nada mais do que a voz de Deus falando ao seu coração, nada mais do que isso. Se relacione com Deus, entre na presença de Deus, busque a Deus, busque essa paz, busque estar na presença de Deus, se encha da presença de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Jesus, eu te louvo, Senhor, por esta noite grandiosa, por esta noite tão especial, pelo privilégio, Deus, de estar na tua presença. Eu agradeço ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Eu agradeço ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem nos feito a cada dia mais, ó Pai, homens e mulheres, ó Pai, ó Deus, compromissados com o Senhor. Pai, nos ajuda nessa nova etapa, nos ajuda, Senhor, a romper barreiras nesse ano, Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a caminhar, a subir mais um degrau, nos ajuda, Senhor, naquilo, ó Pai, que concerne as coisas espirituais, nos abençoa, Senhor, a ponto de toda a ansiedade sair da nossa vida, Pai, nos abençoa a ponto de não andar ansioso por coisa alguma a partir desse dia, meu Deus. Ó Senhor, nos ajuda, Pai, a ter essa paz, ó Deus, essa paz que traz refrigério para a alma, essa paz, ó Deus, que traz alegria ao coração, essa paz que nos coloca em pé, ó Pai, em meio às adversidades, não somente em pé, mas glorificando o Teu nome, meu Deus. Nos abençoa, meu Pai, ó Deus, visita-nos nesse instante, ó Pai, visita cada um aqui nesta igreja, ó Pai, visita os Teus filhos, ó Deus, que tem colocado coisas diante do Senhor. Pai querido, eu não conheço as necessidades, ó Pai, eu não conheço o sofrimento de cada um, eu não conheço, ó Deus, o que cada um necessita, Pai, mas uma coisa eu tenho certeza, meu Deus, que essa paz que o Senhor dá, homem nenhum pode compreender, essa paz que o Senhor dá, ó Pai, ninguém pode entender, meu Deus, pois essa paz é somente para aqueles que confiam no Senhor, e nesta noite os Teus filhos têm depositado a confiança no Senhor, ó Pai. Então inunda, Senhor, os Teus filhos com essa paz, abençoa cada um, meu Deus, ao voltar para o lar, Pai, que nós possamos voltar confiante, que esta noite, ó Pai, seja uma noite diferenciada, ó Pai, que esta noite seja uma noite especial, ó Pai, que esta semana, Pai, seja uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de alegria, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Abençoa, Senhor. Oh, papai, talvez alguém chegou aqui necessitando de cura, talvez alguém chegou aqui nessa noite precisando de um milagre, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, tem coisas que só o Senhor pode fazer, tem coisas, ó Deus, que nem o médico consegue realizar, ó Deus, e eu creio, Pai, que a Tua presença ela é real aqui nesta noite, então, meu Deus, que haja cura no nosso meio, Pai. Que haja, Senhor Deus, nesse instante, pessoas sendo tocadas pelo Senhor, pessoas sendo curadas pelo Senhor, ó Pai.
Oh Deus, em nome de Jesus, se tem alguém afligido por uma circunstância aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que abençoe esta pessoa, Pai, que ao sair daqui, ó Deus, ela saia leve, que ao sair daqui ela saia com a certeza de que o Senhor é com ela, de que o Senhor vai na frente, de que o Senhor peleja, guerreia por nós, que nós não estamos sozinhos. Pai, em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, oh Espírito Santo de Deus, fortalece a cada um de nós, Pai, nos dá graça, Senhor, para continuar nessa jornada. Fortalece a vida de cada um de nós, ó Pai, e nos abençoa, Senhor, para continuar marchando nesse ano, Pai. Que este ano, Pai, seja um ano especial na vida de cada um que aqui está, de cada família representada aqui, meu Deus. Que este ano seja um ano de paz, um ano de bênção, um ano de vitória, meu Deus. Prospera os teus filhos, Pai, em todas as áreas, meu Deus, em especial, meu Deus, prospera a vida espiritual, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos crescer, ó Pai, em conhecimento do Senhor, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nos abençoa, Pai, em meio às dificuldades, nos abençoa, Pai, em meio às ansiedades da vida, Pai, nos abençoa, Senhor, nos faz homens e mulheres de Deus, compromissados com o Teu reino, ó Pai, que nós possamos ser soldados valentes, ó Pai, que nós possamos ser soldados, ó Deus, que se posicionam, soldados que não retrocedem, meu Deus, nos ajuda, Pai, nos traga paz, Senhor, e abençoa-nos, ó Deus, em todas as áreas, em nome de Jesus, amém. E amém. Aleluia. Há coisas que nós não entendemos. No quesito da paz que excede o entendimento, nós não entendemos. Mas se nós confiarmos no Senhor, nós vamos sentir e nós vamos viver. E isso vai fazer a diferença na nossa vida. Isso vai mudar o quadro da nossa vida. Isso vai trazer bênção para nós. Isso vai nos fortalecer. Isso vai nos ajudar a caminhar. Que você saia daqui sabendo de uma coisa: você nunca esteve sozinho. Nas horas difíceis o Senhor te carrega no colo. Jamais você vai estar sozinho, porque aquele que nos chamou, Ele é suficiente, poderoso, para nos abençoar até a consumação dos séculos. Amém? Glória a Deus. Dê a mão para quem está do seu lado, para nós agradecermos a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Nós estamos iniciando um ano e eu creio que esse ano será um ano especial na nossa vida, um ano especial na vida dessa igreja. Eu creio. Deus tem falado muitas coisas ao meu coração. Deus tem falado grandes coisas ao meu coração. Mas uma coisa também Deus tem falado ao meu coração: eu quero abençoar pessoas, mas eu sou agricultor. Então, meu irmão e minha irmã, é hora de se posicionar. É hora de se posicionar. Nós não podemos caminhar de qualquer jeito. Não dá para caminhar um dia firme e um dia não firme. Nós precisamos rever alguns conceitos nossos. Não dá para beber água só de vez em quando. Deus é uma fonte inesgotável. Deus tem que estar acima de todas as coisas. Aquilo que nós assumimos com Deus, nós devemos honrar. Nós devemos honrar, porque Deus quer nos abençoar. Deus quer nos dar oportunidade. Deus quer fazer de mim e de você pessoas realmente que fazem a diferença na sociedade. Mas para isso nós precisamos nos posicionar. Esse ano é o ano de crescimento. Não dá para nós chegarmos quarta-feira que vem e não termos nem ao menos o dobro das pessoas que tem aqui hoje. Para isso depende de nós. Depende de nós. E eu convido você a se posicionar diante de Deus, para que as pessoas se fortaleçam. Quantas pessoas estão morrendo dentro da igreja? Quantas pessoas estão fracas dentro da igreja? Há pessoas entre nós que vêm num culto por semana. Não dá. Não dá. Precisamos nos posicionar. É necessário. Deus quer nos abençoar. Nós não podemos ficar para trás, meu irmão e minha irmã. É hora de se posicionar. E isso é individual. Então se posicione diante de Deus, faça a sua parte, vamos nos fortalecer. Às vezes nós ficamos preocupados: mas nós precisamos sair, nós precisamos evangelizar. Não, primeiro nós precisamos nos fortalecer. Só dá para carregar o outro quem tem condição de carregar o outro. Então é hora de nos fortalecermos. Nós somos igreja, nós precisamos tornar uma igreja forte, forte na palavra, forte na confiança em Deus, forte na oração. Nós precisamos buscar a Deus.
Deus tem nos dado o privilégio de termos culto aqui quase todos os dias. Então eu convido você a repensar a sua vida cristã. Repensar. Porque nós não podemos terminar o ano da maneira que nós entramos. Deus tem nos dado a oportunidade. E chegou a hora de Deus começar o concerto. E o concerto começa pela casa. É o prumo de Deus. Então se posicione. Deus vai te abençoar. Deus vai te dar dom. Deus vai fazer coisas grandiosas na minha e na sua vida, eu tenho certeza disso. Mas não dá para brincar com as coisas de Deus. Então se tem compromisso, tem compromisso. Se tem cocheado entre dois pensamentos, ore, reflita. Reflita. O nosso maior compromisso é com Deus. Não abra mão de Deus. Ou Deus é o primeiro, ou Ele é o primeiro. Pai Celestial, te agradeço por essa noite. Te agradeço, ó Deus, por estar na tua casa, na tua presença, pelo privilégio, ó Deus, de poder ministrar a tua palavra, de poder ouvir o Senhor falar comigo mais uma vez, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por estar aqui diante dos meus irmãos, diante desta congregação de soldados, ó Pai. Ó Deus, nos abençoa, Senhor. Pai, nos fortalece nos compromissos, nos propósitos, ó Deus, que nós possamos, ó Pai, caminhar de cabeça erguida, fazendo a Tua vontade, ó Pai, pois o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é soberano, ó Deus, e nós não vamos abrir mão disso, meu Pai. Então nos abençoa, nos fortalece, ó Pai, nos dá vitória, Senhor. Despede agora os Teus filhos em paz, leva-nos em segurança para o nosso lar. Guarda, Senhor Deus, a nossa volta, guarda o nosso sono, guarda a nossa vida, ó Pai. Ó Senhor, fortalece cada um de nós, ó Deus, fortalece cada família aqui, ó Pai. Não permita que nada venha nos afligir, que a paz que excede o entendimento, ela seja com cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos hoje e por todos.